Porque agora, juntos, nós vamos entrevistar o senador Rogério Carvalho, senador pelo PT. Mais cedo nós conversamos com o senador Marcos Rogério, que compõe a base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na CPI do Democratas de Rondônia. Agora vamos conversar com o senador Rogério Carvalho, do PT, que mais uma vez gentilmente atende a CNN. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, senador. Bom dia. Bom dia, Colombo. Uma satisfação estar com vocês, com a Basília, com todos da CNN. Obrigado. Senador, vou repetir para o senhor a pergunta que eu fiz para a gente abrir a entrevista, a pergunta que eu fiz ao senador Marcos Rogério. Pelo que o senhor teve de acesso de documentação até agora, pelo que o senhor viu do que disseram os irmãos Miranda, o deputado federal, o servidor da saúde, pelo que o senhor acompanhou das respostas que o governo federal tem dado até agora, o senhor acha que existem indícios consistentes de corrupção nesse contrato entre o Ministério da Saúde e a Bharat Biotech, intermediado pela Precisa Medicamentos, para a aquisição desses 20 milhões de doses da Covaxin? Acho que tem um interesse muito forte do presidente da República, do governo federal, em ter intermediário na compra desses imunizantes. A vontade foi tanta que o governo adquiriu as vacinas, mesmo não tendo aprovação da Anvisa, como ele disse que não compraria da Pfizer porque não tinha autorização da Anvisa, mas da Bharat Biotech eles compraram. E eu agora fiquei sabendo, por um outro meio de comunicação, de que a própria Precisa também foi colocada como intermediária para a aquisição da vacina da Moderna. Portanto, é preciso que a gente aprofunde as relações do governo com essa empresa e por que essa empresa tem tanta preferência na relação do governo com as fornecedoras de vacinas neste momento. Senador, muito bom dia, obrigada pela entrevista. Gostaria de saber como o senhor, como parlamentar de oposição, descreve o surgimento, então, desses novos depoentes na CPI, né? Até aqui, pessoas que estavam do lado aliado ao governo de Jair Bolsonaro, o deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda. Aqui na CPI, como convidados, eles não têm o compromisso de falar a verdade. Então, por que o senhor acha que esse depoimento vai ser importante para elucidar os fatos, sendo que há o risco de mentir? Olha, primeiro, eles podem apresentar documentos, mensagens que foram trocadas entre os diversos agentes públicos relacionados ao governo, e esse fato de colocarem a responsabilidade no Pazuello, que você noticiou há pouco, demonstra de que, de fato, parte da versão deles é verdadeira, porque já estão colocando a culpa no Pazuello, que virou o verdadeiro depósito de irregularidades do governo. Quando o governo vê que algo vai pegar nele, deposita no Pazuello. O Pazuello virou o depósito das irregularidades do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sabemos todos que a responsabilidade maior é do presidente, neste caso, porque ele foi informado e ele transfere para o Pazuello e tenta colocar sua tropa de choque para evitar que cheguem nele todas as denúncias que estão sendo feitas neste momento. Senador, bom dia. Gustavo Uribe aqui de Brasília. Eu vou no rastro da pergunta da Basília Rodrigues. Diante disso, o senhor acha que deve ser aprovado um novo requerimento de convocação de Eduardo Pazuello para explicar essa eventual contradição? E um outro ponto, o G7, o Grupo de Senadores Independentes de Oposição, foi contra a convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, mas diante desses novos fatos, da possibilidade de que houvesse eventualmente uma investigação sobre esse caso, o senhor defende uma convocação dele, a votação nova de um requerimento de convocação do diretor-geral da Polícia Federal? Veja, eu primeiro acho que o Pazuello deve ser convocado caso essa versão de que ele foi encarregado de fazer a apuração e não fez, certo? Porque
parece que estão depositando nele, como eu disse, todas as irregularidades do governo, para tentar limpar o governo e sujar uma pessoa só. Como ele tem proteção das Forças Armadas, do Exército, é julgado por um tribunal militar, e o caso dele foi colocado com 100 anos de sigilo, a sociedade não sabe o que está acontecendo em torno do nome dele. Então, acho que é uma estratégia que eles estão adotando, por isso acho que o Pazuello deve ser convocado. Em relação à convocação do delegado da Polícia Federal, a gente precisa do delegado da Polícia Federal e estamos tendo dificuldade de ter delegados da Polícia Federal junto à CPI para ajudar e auxiliar os trabalhos de investigação da CPI. E eu quero deixar aqui a informação de que a CPI tem tido dificuldades de contar com delegados da Polícia Federal, porque alguns consultados se sentem receosos de sofrerem retaliações por parte de quem dirige a corporação. Senador, existe um argumento que inclusive foi repetido agora há pouquinho pelo seu colega, o senador Marcos Rogério, para justificar a demora para negociar com outras farmacêuticas e a rapidez para tentar comprar a Covaxin, que as outras farmacêuticas foram contatadas em um outro momento da pandemia, que era natural que se demorasse mais e que a negociação com a Covaxin teve de ser rápida porque havia uma cobrança generalizada da população por mais vacinas e nós já estávamos com a campanha em andamento. O senhor acha esse argumento convincente, senador? Olha, esse argumento seria convincente se tivéssemos tido essa preocupação com a aquisição de imunizantes com todas as outras empresas, né? O Butantan precisava de investimento de 500 milhões para terminar a nova fábrica e o governo não aportou recursos, por exemplo, para ampliação da fábrica da Coronavac. O Butantan está desenvolvendo uma vacina que, com poucos recursos, comparado com o que o governo está fazendo, já poderíamos estar produzindo essa vacina aqui internamente no Brasil. A Pfizer ficou esperando de março até março desse ano, quase um ano de espera para poder ter o primeiro contrato assinado. Então, não convence a fala do meu colega senador Marcos Rogério com relação a essa pressa. Então, é preciso que a gente avalie e explique à sociedade por que tanta pressa e por que a mesma empresa mediando a aquisição de duas vacinas distintas, a Covaxin e a Moderna, que é produzida nos Estados Unidos. Senador, eu gostaria que o senhor esclarecesse uma resposta que o senhor deu há pouco sobre a dificuldade em ter acesso a delegados da Polícia Federal. A CPI procurou, então, essas pessoas para obter informação ou apoio técnico aqui na investigação, né, até no filtro das informações que estão chegando? Apoio técnico, né? Bom, uma outra pergunta que eu tenho é para saber da dinâmica... Desculpe. Perfeitamente, compreendi agora. Uma outra pergunta é para entender a dinâmica hoje à tarde, né? Tem deputados que também virão aqui para engrossar o coro da tropa governista. A gente sabe que os senadores estão em um número minoritário, né, na comissão. A entrada dos deputados não pode ser impedida pelo presidente da Casa, Omar Aziz. Presidente da Casa não, presidente da comissão, Omar Aziz. Como que vocês, que são da oposição, se prepararam, então, até assim, de ânimo mesmo, de espírito, para hoje à tarde? Porque tudo indica que vai ser aí um confronto, né? Veja, primeiro que tem que ter um número determinado de pessoas que podem entrar, independente de ser parlamentar ou não, certo? Se chegar ao número, a gente tem que respeitar o número de pessoas dentro da sala de comissões, a sala da reunião que vai ocorrer a CPI. Depois, quem tem direito à fala são só os membros e os senadores. Então, eles podem gritar, se gritar, aí terão que ser, a sessão terá que ser interrompida, e aí o presidente pode pedir uma sessão secreta ou uma restrita aos senadores num momento específico, né? Vai depender de como trabalhar. Agora, eles não vão conseguir apagar o registro
nem vão conseguir apagar as denúncias de quem fez, certo? Já está feito, o estrago já está feito, o governo agora tenta, de alguma forma, amenizar, ou seja, tem problemas que eu não posso afirmar a natureza desses problemas, mas o governo tem um problemão para explicar que porque pagou $5 a mais por uma vacina, enquanto pagou 15 por uma vacina e 10 por outras. E precisa explicar também por que o contrato com a Pfizer, o primeiro foi $10 por dose e o segundo passou a ser $12 por dose. E precisa explicar por que a mesma empresa que comprou a Bharat BioNTech, ou seja, que é intermediária, também é da Moderna. Então, tem muita coisa para explicar, além de ter que explicar as 510 mil mortes aproximadamente até este momento, que decorre da sua condução baseada numa teoria que não se sustenta, que é a teoria da imunidade de rebanho. Senador Rogério Carvalho, PT do Sergipe, muito obrigado pela atenção mais uma vez com a CNN. Um bom trabalho para o senhor a partir das 2 horas. Nós vamos acompanhar a sessão ao vivo por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Colombo. Vamos ter muito discernimento para fazer as coisas corretas. Obrigado. Bom trabalho.